Um Pacto pelo Clima. Um Pacto pelo Clima é um documentário que assisti de 6 minutos. Ele questiona o que é justiça climática, como a crise climática afeta de forma desigual a sociedade. Existem policrises, a aniquilação da biodiversidade, a emergência climática, os níveis pandêmicos do adoecimento físico e mental e de mortes prematuras pela poluição química industrial, os níveis aberrantes e crescentes de desigualdade, causa maior do agravamento dos 3 primeiros. Então, como a crise climática afeta de forma desigual a sociedade. Então, um pacto pelo clima. Canal Pacto Global da ONU, Rede Brasil. A crise climática é a maior ameaça para a nossa sobrevivência como espécie e já está ameaçando os direitos humanos ao redor do mundo. Quem falou essa frase foi Antônio Guterres em 2020. A crise climática é a maior ameaça para a nossa sobrevivência como espécie e já está ameaçando os direitos humanos ao redor do mundo. Então, quem falou foi Antônio Guterres em 2020. A crise climática tem impacto direto e indireto sobre a nossa vida. Existe uma injustiça climática. Os 10% mais ricos são responsáveis por 50% das emissões de gases do efeito estufa. E os 50% mais pobres são responsáveis por 10%. Então, ali já tem uma injustiça, porque os pobres estão pagando a conta da poluição que os ricos produzem. Os países mais ricos e poluidores devem ajudar os mais pobres. A crise climática aumenta as tensões sociais, políticas e econômicas. De acordo com a FAO, as mudanças do clima é uma ameaça para agricultores, silvicultura e pesca. A crise climática não é neutra em termos de gênero. No Nordeste, as famílias que dependem da água da chuva são as mulheres as responsáveis por buscar. As mudanças climáticas são transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima. As atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás. Momentos de crise são multiplicadores de desigualdades. Pessoas em situação de vulnerabilidade são as mais afetadas com as mudanças climáticas. No entanto, os 10% mais ricos do mundo são os maiores responsáveis pelo agravamento dessa crise, o que gera um cenário de injustiça, fator que vem sendo discutido nos últimos acordos internacionais sobre o clima. Tal injustiça se dá não apenas no cenário econômico, mas social, racial, de gênero, intergeracional e ambiental. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Os impactos causadores. O modelo civilizacional que causa a crise climática. Então, é um modelo econômico que a gente vive. O planeta aquece pelos gases do efeito estufa. É um processo gradual. Os 10% mais ricos detêm 90% da riqueza material da humanidade. Uma militância política vai cobrar responsabilidades do Estado e lutar pelos direitos ambientais.
Precisa de ações políticas e coletivas. A crise civilizatória do capitalismo é o que a gente está vivendo. Se é a produção que determina o consumo na economia capitalista, toda e qualquer ação pela sustentabilidade inevitavelmente precisa questionar o modo de produção capitalista. Porque o modo de produção capitalista faz uma fabricação falsa das necessidades, causa estrutural do problema, fabrica necessidades e faz as pessoas consumir adoidado. Soluções para reduzir os danos ambientais. Então, atitudes individuais não geram transformação. Então, precisa atitudes também globais. Precisa mudar a lei e mudar toda uma estrutura. Porque atitudes individuais não geram grandes transformações, geram pequenas, são necessárias, mas precisa mudar as leis. Este documentário você pode encontrar no YouTube escrevendo Um Pacto pelo Clima. Gostou do vídeo? Dá um like. Já está inscrito? Obrigado. Não está inscrito? Se inscreve no canal. Vamos junto para melhorar a tua redação do Enem.